Maravilha, maravilha, tudo bem? Mais um vídeo respondendo as dúvidas sobre previdência privada. Então, se você tiver qualquer dúvida, nos envie aqui que nós vamos responder todas as dúvidas que chegarem para a gente. Apenas lembrando, tá? Para você não esquecer de fazer o seu PGBL até o final deste ano ainda, né? Para você pegar de volta, para você restituir o imposto de renda que você pagou ao longo deste ano, ao longo de 2020, tudo bem? E qual foi a nossa dúvida de hoje? A nossa dúvida de hoje é como ver a rentabilidade dos fundos previdenciários, como saber a rentabilidade da previdência privada. Então aqui eu vou dar uma resposta um pouco mais completa, né? Porque eu imagino que tem pessoas que ainda estão iniciando os conhecimentos de previdência privada, mas tem outras pessoas bem mais avançadas. Então vamos lá. Primeiramente, né? Previdência privada não é um título de investimento, ou seja, você não contrata uma previdência sabendo qual é exatamente a rentabilidade dela. Não. Previdência privada é um fundo de investimento. E por ser um fundo de investimento, os recursos desse fundo estarão alocados no mercado. E aí o que acontece? Que eu vejo muito comum acontecer, né? A pessoa chega em alguma instituição e vai lá fazer a simulação da previdência privada. Aí normalmente a pessoa faz algumas perguntas sobre o perfil, tolerância ao risco e tal, e fala assim, ó, daqui tantos anos investindo X, você terá tanto lá no futuro. Talvez a sua renda seja tanto. Olha só. Isso não existe, tudo bem? Isso é apenas uma estimativa. Por quê? Se o seu perfil for de maior risco para tentar ter uma maior rentabilidade, essa instituição vai alocar os seus recursos em um fundo previdenciário de renda variável, muito possivelmente de ações. Só que o que acontece? O desempenho do seu fundo previdenciário será o desempenho da Bolsa de Valores. Então, se a Bolsa de Valores for bem, o seu fundo previdenciário vai bem. Se a Bolsa for mal, o seu fundo previdenciário vai mal. Assim também é na renda fixa. Se você tiver um perfil mais conservador, que não suporta tanta volatilidade, então o que acontece? Essa instituição vai alocar os seus recursos em um fundo de renda fixa. E da mesma forma, se ao longo do tempo os juros caírem, o fundo, a rentabilidade desse fundo vai cair também. Por outro lado, se a taxa de juros subir ao longo do tempo, a rentabilidade desse fundo vai acompanhar também, tá joia? Não tem como fugir, é isso. Não tem como você sair na chuva, né? Por mais que você esteja com um guarda-chuva, e se estiver chovendo, você vai molhar os seus pés. Não tem como. Então, primeiramente, definido isso, espero que esteja bem claro. Agora, vamos para a parte mais importante. Então, nós já sabemos que a previdência privada, na realidade, ela é um fundo, né? Um fundo previdenciário. Então, aí você tem que analisar a rentabilidade dos fundos previdenciários. E aqui eu vou te passar o site que eu gosto, que eu mais utilizo, que eu recomendo você utilizar, o comparadordefundos.com.br. É o melhor site que eu conheço. Ele é totalmente de graça, você não precisa nem fornecer o seu e-mail para você consultar as rentabilidades dos fundos. E por que eu gosto tanto dele? Primeiramente, é que ele serve tanto para fundo de investimentos comuns, quanto para fundos previdenciários. Você pode, inclusive, comparar fundos previdenciários com fundos comuns, ou previdenciários com previdenciários, comuns com comuns, enfim. Você também pode comparar os fundos com vários índices que tem lá, IPCA, CDI, poupança, Ibovespa. Então tem uma série de índices que você pode comparar também. E você pode colocar até 5 fundos, se não me falha a memória, acho que 5 fundos ao mesmo tempo. E lá tem um grande diferencial que eu não vejo nos outros sites. Imagina o seguinte, inclusive vou aproveitar para quebrar um mito da previdência privada agora, tá? Olha só, a vantagem desse fundo é o seguinte, quando nós vamos comparar fundos previdenciários, nós temos que sair da mesma base, ou seja, nós temos que começar comparando os dois fundos no mesmo momento. O que acontece? É comum, muito comum mesmo, os grandes fundos, os bons fundos, né, na realidade, né, os melhores fundos previdenciários, eles têm uma vida curta ainda. Por quê? Porque até uns 4, 5 anos atrás,
os melhores gestores não tinham interesse em ter fundos previdenciários, porque a regulação do setor de previdência privada era muito rígida. Então os gestores eles não conseguiam executar as estratégias deles. Só que isso mudou. Então se você já ouviu por aí que a previdência privada não rende nada, que a previdência privada é ruim, isso é coisa do passado, tá bom? Isso era verdade, mas atualmente é um mito. Então o que acontece? Os bons fundos previdenciários, eles estão nascendo de 4 anos para cá aproximadamente, tá? Então aí às vezes você vai comprar um fundo, só que ele tem 2 anos de existência. E aí você vai comparar esse fundo de 2 anos com outro de 4 anos. O que acontece quando você coloca nos simuladores tradicionais dos fundos previdenciários? Ora, aquele fundo que já tem 4 anos atrás, nos 2 primeiros anos, ele já teve uma rentabilidade, vamos imaginar 20%. E aí o outro fundo, como você está comparando os dois, né? O outro fundo está com rentabilidade 0 depois de 2 anos. Por quê? Porque ele está nascendo naquele momento. Então os sites comuns não fica uma comparação adequada, porque um já sai com 20% de rentabilidade no exemplo e o outro 0, tá bom? Só que lá nesse site, lá tem uma opçãozinha de ótimo. E aí se você clicar em ótimo, o que esse fundo vai fazer? Desculpa, o que esse site vai fazer? Ele vai pegar esse site que já tem 4 anos de existência, ele vai trazer para na realidade ele vai pegar, né, apenas os 2 últimos anos desse fundo, que já tem 4 anos, para quê? Porque o outro fundo também tem 2 anos. Então vai ficar uma comparação justa, ele vai comparar apenas os 2 anos dos 2 fundos. Por quê? Para que os dois tenham o mesmo período e você consiga ver o desempenho dos 2 fundos. E aqui eu vou dar uma dica muito importante também, tá? O que acontece? Fundos, né, principalmente se for fundos de renda variável, nós temos que olhar fundos de longo prazo, né, olhar rentabilidade de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não deu tempo ainda, né, da estratégia do gestor fazer efeito. Só que o que acontece? Os fundos previdenciários, igual eu acabei de dizer, os bons são novos. Então você fica prejudicado em fazer essa análise de um fundo previdenciário. O que eu pessoalmente costumo fazer, tá? Ora, eu olho os fundos de investimentos comuns da mesma gestora que criou um fundo previdenciário novo. Por quê? Porque o fundo de investimento comum dessa gestora já está aprovado no tempo por um longo prazo. Então, se ele tem um bom desempenho para o fundo de investimento comum, tudo leva a crer que ele também terá um desempenho bom, né, para o fundo previdenciário, tá joia? Então, espero que você tenha gostado. E deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. No meu método IAP da Previdência Privada, que inclusive tem um link lá na bio, se você quiser conhecer, eu tenho 2 módulos que tratam exclusivamente de fundos previdenciários. Um módulo, eu vou te ensinar tudo como que você analisa, como que você escolhe os melhores fundos. Trabalho bastante com fundos previdenciários de ações. Lá eu mostro na prática esse site. Eu mostro onde você vai descobrir a relação de todos os fundos previdenciários existentes. O outro módulo lá, eu apresento uma relação dos melhores fundos previdenciários, tá? Na minha opinião, tá? Não é recomendação. É uma lista apenas exemplificativa, onde eu trago para você, na minha opinião, os melhores fundos previdenciários, tanto de renda fixa, tanto de fundos multimercados, né? Quanto fundo de ações. Por quê? Porque às vezes você pode partir dessa lista para escolher os seus, mas se você quiser escolher, hoje nós já temos mais de 1.600 fundos previdenciários. Mas fique bem à vontade, tudo bem? Então, maravilha, maravilha. E não se esqueça de enviar a sua dúvida. Pode ser aqui pela caixinha no Stories, pode ser pelo direct, ou pela dúvida, ou pelos comentários aqui do YouTube, tá joia? Maravilha, maravilha!